Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Socialismo. Ludwig von Mises. Prefácio. O mundo está dividido em dois campos em conflito, lutando um contra o outro com profunda veemência, comunistas e anticomunistas. Dividido pela retórica magnífica a qual essas facções recorrem aos seus pontos controversos para obscurecer o fato que eles concordam perfeitamente sobre o fim último do seu programa para a organização social e econômica da humanidade. Os dois anseiam pela abolição das empresas privadas e da propriedade privada dos meios de produção e o estabelecimento do socialismo. Eles querem substituir a economia de mercado pelo autoritário controle governamental. Indivíduos não mais determinarão pelas compras e abstenções das compras o que é produzido, em que quantidade e em qual qualidade. Desde então, o plano único governamental deve sozinho dar cabo de tudo isso. O cuidado paternal do estado de bem-estar social vai reduzir a população a um estado de trabalhadores presos a obedecer, sem questionar, as ordens endereçadas pela autoridade planejadora. Não existe nenhuma diferença substancial entre as intenções dos autodeclarados progressistas e dos fascistas italianos ou nazistas alemães. Os fascistas e os nazistas não estavam mais ansiosos para estabelecer regulamentações completas de todas as atividades econômicas do que os governos e partidos que alardeavam seus valores antifascistas. E o Sr. Perón, na Argentina, tenta aplicar um programa que é a réplica do New Deal e do Fire Deal e, como eles, se não parado a tempo, irá resultar em um socialismo completo. O grande conflito ideológico da nossa era não deve ser confundido com as rivalidades mútuas entre os diversos movimentos totalitários. O verdadeiro problema não é quem deve governar o aparato totalitário. O real problema é se o socialismo deve ou não suplantar a economia de mercado. E é esse o assunto com o qual esse livro lida. As condições mundiais mudaram consideravelmente desde que a primeira edição do meu ensaio foi publicada. E todas as desastrosas guerras e revoluções, horrendos assassinatos em massa e assustadoras catástrofes não afetaram o problema principal, a luta desesperada dos amantes da liberdade, prosperidade e civilização contra a ascensão do totalitarismo barbárico. Esse epílogo lida com os aspectos mais importantes dos eventos das últimas décadas. Um estudo mais detalhado de todos os problemas envolvidos nesses eventos pode ser encontrado em 3 livros de minha autoria publicados pela Yale University Press. Omnipotente Government, The Rise of the Total State and Total War. Bureaucracy, e Human Action, a Treatise on Economics. Ludwig von Mises. New York, julho, 1950. Nota do tradutor. O presente trabalho foi traduzido da segunda edição alemã, publicado em 1932, do autor Die Gemeinwirtschaft, originalmente publicado em 1922. O autor, a quem foi dada assistência em cada fase, inseriu algumas adições, notavelmente no problema do cálculo econômico sobre desemprego, que não podem ser encontradas na edição alemã, e algumas mudanças foram feitas na terminologia para a conveniência dos leitores de língua inglesa. Prefácio para a segunda edição alemã. É objeto de disputa se no que concerne ao meio do século XIX existia alguma concepção clara da ideia socialista, aqui entendida como a socialização dos meios de produção, tendo como corolário o controle centralizado da produção inteira por um órgão social, ou, mais acuradamente, estatal. Os antigos socialistas viam a autarquia de territórios menores como natural e qualquer troca de bens entre fronteiras como artificial ou prejudicial. Apenas após os livres comerciantes ingleses provarem as vantagens da divisão internacional do trabalho e popularizarem suas visões através do movimento Cobden, os socialistas passaram a expandir suas ideias socialistas de vilas e distritos para um nacional e, eventualmente, mundial socialismo. A partir desse ponto, entretanto,
A concepção básica do socialismo foi basicamente trabalhada no segundo quarto do século XIX pelos escritores designados pelo marxismo como socialistas utópicos. Programas para uma ordem socialista foram extensivamente discutidos nesse período, mas a discussão não correu a favor deles. Os utópicos não sucederam em planejar estruturas sociais que superassem as críticas de economistas e sociólogos. Era fácil encontrar buracos em seus planos, provar que numa sociedade construída com base nesses princípios iria faltar eficiência e vitalidade e que certamente não atenderia às expectativas. Em virtude disso, parecia que, por volta da metade do século XIX, o ideal socialista tinha sido descartado. A ciência demonstrou sua ausência de valor por meio da lógica estrita e seus apoiadores foram incapazes de produzir um sequer contra-argumento efetivo. E foi nesse momento que Marx apareceu. Adepto que ele era da dialética hegeliana, um sistema fácil de abusar para aqueles que buscam dominar por meio de voos arbitrários de enfeitada e metafísica verborragia. Ele não demorou a encontrar uma saída para o dilema nos quais os socialistas se encontravam. Desde que a ciência e a lógica argumentaram contra o socialismo, era imperativo desenvolver um sistema com o qual se pudesse contar para defender-se de tal crítica impalatável. Essa era a missão que o marxismo intentava cumprir. Para isso, tinha 3 linhas de ação. Primeiro, negava a lógica sua validade universal para toda a humanidade e para todas as eras. O pensamento, assim postula, era determinado pela classe de pensadores, sendo na verdade uma superestrutura ideológica dos seus interesses de classe. O tipo de raciocínio que refutou a ideia socialista foi revelado como um raciocínio burguês, uma apologia para o capitalismo. Em segundo lugar, foi estabelecido que o desenvolvimento dialético leva necessariamente para o socialismo, que o foco e o fim de toda a história era a socialização dos meios de produção pela expropriação dos expropriadores, a negação da negação. Finalmente, foi regrado que a ninguém deveria ser permitido levar adiante, como os utópicos fizeram, uma proposta definitiva para a construção da terra prometida socialista. Já que o socialismo era inevitável, a ciência deveria renunciar totalmente a qualquer tentativa de determinar sua natureza. Em nenhum ponto da história uma doutrina encontrou uma aceitação tão completa e imediata como a contida nesses 3 princípios marxistas. A magnitude e a persistência do seu sucesso são comumente subestimadas. Isso se deve ao hábito de aplicar o termo marxista exclusivamente aos membros formais de um ou outro partido de estilo propriamente dito marxista, que são conhecidos por guardar palavra a palavra as doutrinas de Marx em Geus como interpretadas pelas respectivas seitas e que levam tais doutrinas como intocável fundamento e última fonte de tudo que há na sociedade, constituindo o mais alto padrão em matéria de política. Mas, se nós incluirmos sob o termo marxista todos aqueles que aceitaram os princípios marxianos básicos, as condições de pensamento de classe, a inevitabilidade do socialismo e que a pesquisa em ser e trabalhar na sociedade comunista é não científica, então nós não seríamos capazes de encontrar muitos não marxistas na Europa Oeste de Rhine e até mesmo no Oeste Europeu e nos Estados Unidos encontram-se mais apoiadores do que oponentes ao marxismo. Cristãos professados atacam o materialismo dos marxistas, monarquistas atacam seu republicanismo, nacionalistas atacam seu internacionalismo. Ainda assim, eles mesmos, cada um de sua própria forma, querem ser conhecidos como socialistas cristãos, socialistas de Estado, nacional-socialistas. Afirmam que sua vertente particular de socialismo é a única verdadeira, que deve emergir trazendo com ela felicidade e contentamento. O socialismo dos outros, dizem, não é da classe genuína a qual o deles pertence. Ao mesmo tempo, eles escrupulosamente respeitam a proibição marxista acerca de qualquer previsão sobre as instituições de uma economia socialista futura, e tentam interpretar o funcionamento do presente sistema econômico como um desenvolvimento para o socialismo em acordo com a demanda inexorável do processo histórico. É claro que não apenas os marxistas, mas a maior parte desses que tão enfaticamente se declaram antimarxistas, pensam inteiramente em linhas marxistas e adotaram os dogmas arbitrários, não confirmados e facilmente refutáveis de Marx. Se quando eles chegarem ao poder,
Eles governarão e trabalharão inteiramente com o espírito socialista. O incomparável sucesso do marxismo se deve ao prospecto que ele oferece em cumprir as aspirações dos sonhos e os sonhos de vingança que foram tão profundamente implementados na alma humana desde tempos imemoriais. O marxismo promete um paraíso na terra, uma terra de desejo dos nossos corações, terra cheia de felicidade e prazer, e, de forma até mais doce para os perdedores no jogo da vida, humilhação para todos os que são mais fortes e melhores do que a multidão. Lógica e raciocínio, que poderia mostrar o absurdo nesses sonhos de brilho e vingança, não devem ser confiados. O marxismo é a mais radical das reações contra o reino do pensamento científico sobre a vida e ação, estabelecidas pelo racionalismo. E é contra a lógica, contra a ciência e contra a atividade de pensar por si só. Seu princípio mais destacado é a proibição do pensamento e da investigação, especialmente quando aplicada sobre as instituições e o funcionamento de uma economia socialista. E é característico que adote o nome de socialismo científico e ganhe o prestígio adquirido pela ciência com sucesso indiscutível em reinar sobre a vida e sobre a ação, para usar em sua própria batalha contra qualquer contribuição científica para a construção de uma economia socialista. Os bolcheviques persistentemente dizem a nós que a religião é o ópio do povo. O marxismo é que, na verdade, é o ópio para aqueles que pudessem pensar e, por conseguinte, se livrarem dele. Nessa nova edição de meu livro, que foi consideravelmente revisado, eu me aventurei a desafiar a quase universalmente respeitada proibição marxista ao examinar os problemas da construção socialista da sociedade em linhas científicas, e é pela ajuda da teoria sociológica e econômica. Enquanto agradecidamente reporto aos homens cujas pesquisas abriram o caminho para todo o trabalho, a minha própria aqui incluída nesse campo, ainda é uma fonte de satisfação para mim estar em uma posição em que possa clamar ter quebrado o banimento posicionado pelo marxismo sobre um tratamento científico desses problemas. Desde a primeira publicação desse livro, problemas previamente ignorados se tornaram objeto de interesse científico e a discussão sobre socialismo e capitalismo foi colocada em novo terreno. Aqueles que se satisfizeram com fazer algumas poucas observações sobre as bênçãos que o socialismo traria agora estão obrigados a estudar a natureza da sociedade socialista. Os problemas foram definidos e não podem mais ser ignorados. Como era de se esperar, socialistas de todos os tipos e descrições, desde o mais radical soviete bolchevique até os judeus socialistas da civilização ocidental, tentaram refutar meus raciocínios e conclusões. Mas, eles não foram bem-sucedidos. Eles nem sequer conseguiram levar a cabo qualquer argumento que eu não tenha discutido e desaprovado. Nos tempos presentes, as discussões científicas sobre os problemas básicos do socialismo seguem a linha de investigações desse livro. Os argumentos pelos quais eu demonstrei que, numa comunidade socialista, o cálculo econômico não seria possível atraíram uma atenção especialmente notável. 2 anos antes da aparição da primeira edição do meu livro, eu publiquei essa seção das minhas investigações no Archiv für Sozialwissenschaft, a qual está escrita praticamente igual às 2 edições desse livro. O problema, que antes foi apenas tocado superficialmente, floresceu uma discussão viva nos países falantes de alemão e pelo mundo. E talvez possa ser verdadeiramente dito que essa discussão está agora fechada, uma vez que atualmente não há praticamente nenhuma oposição à minha objeção. Pouco tempo depois da aparição da primeira edição, Heinrich Schirchner, chefe dos socialistas da cadeira Katheder Sozialisten, em sucessão a Gustav Müller, publicou um ensaio que, em todos os seus elementos essenciais, apoiou minhas críticas ao socialismo. Suas observações levantaram uma tempestade sobre os socialistas alemães e o rumo de sua literatura. Além disso, isso fez crescer, no meio de uma luta catastrófica em Ruri e hiperinflação, uma controvérsia que foi rapidamente conhecida como a crise da política de reforma social. O resultado da controvérsia, ainda assim, foi esparso. A esterilidade do pensamento socialista, para o qual um socialista ardente tenha dedicado atenção, foi especialmente aparente nessa ocasião. Dos bons resultados que podem ser obtidos por um estudo não enviesado do socialismo e seus problemas há uma prova nos trabalhos admiráveis de Pauli, Adolf Weber, Röpke, Aum,
Susbach, Bruscus Hobbes, Ut, Withers, Ben e outros. Mas, a investigação científica dos problemas do socialismo não é o bastante. Nós devemos também quebrar o muro de preconceito que bloqueia um escrutínio não enviesado desses problemas. Qualquer advogado de medidas socialistas é visto como um amigo do bem, do nobre e da moral, como um pioneiro desinteressado de reformas necessárias. Em suma, um homem que, de forma altruísta, serve ao seu povo e a toda a humanidade, e que está acima de todos como um zeloso e corajoso perseguidor da verdade. Mas, deixe que qualquer um mensure o socialismo pelos padrões do raciocínio científico, e esse alguém então se tornará um campeão do princípio do mal, um mercenário servindo interesses egoístas de uma classe, uma ameaça para o bem-estar de uma comunidade, um ignorante sem cores. O mais curioso dessa forma de pensar é na parte que tange a questão acerca de se é o socialismo ou o capitalismo que melhor servirão ao bem-estar, questão essa que, colocada nesses termos, para todos os efeitos, naturalmente, o socialismo é por esses desde antes considerado como bom e o capitalismo como mal. Apenas pela investigação científica poderia ser resolvida. Os resultados da investigação econômica são conhecidos, não com argumentos, mas com esse sentimento moral, sentimento esse que encontramos no convite para o Congresso Eisenach em 1872 e com o qual os socialistas e estatistas sempre contam, porque não conseguem achar respostas ao criticismo ao qual a ciência sujeita as suas doutrinas. O antigo liberalismo, baseado na economia política clássica, mantinha que a posição material de todas as classes de assalariados só podia ser permanentemente aumentada por um incremento de capital, e nada que não uma sociedade capitalista baseada na propriedade privada dos meios de produção pode garantir. A economia subjetivista moderna foi fortalecida e confirmada com base nessa visão pela teoria dos salários. Aqui, o liberalismo moderno concorda totalmente com a escola antiga. Socialismo, entretanto, acredita que a socialização dos meios de produção cria um sistema que poderia trazer riqueza para todos. Essas visões conflitantes precisam ser examinadas à luz sóbria da ciência. Indignação justa e lamentações não nos levarão a lugar algum. É verdade que o socialismo é hoje uma questão de fé para muitos, talvez para a maior parte dos seus adeptos. Mas, o criticismo científico não tem tarefa mais nobre do que de livrar-nos de crenças falsas. Para proteger o ideal socialista do efeito excruciante de tal criticismo, tentativas foram recentemente feitas para aprimorar a definição aceita do conceito de socialismo. Minha própria definição de socialismo, como uma política que enfoca a construção de uma sociedade na qual os meios de produção são socializados, está de acordo com todos os cientistas que escreveram sobre o assunto. Eu afirmo que para alguém não enxergar isso, esse alguém precisa ser historicamente cego e nada mais está mantendo o socialismo pelas últimas centenas de anos. E é nesse sentido que o grande movimento socialista foi e é socialista. Mas, por que brigar por essa definição? Se alguém quiser chamar um ideal de socialista ainda que mantenha a propriedade privada dos meios de produção, deixe que faça. Um homem que queira chamar um gato de cachorro e o sol de lua pode fazer se a ele convém. Mas, o uso reverso da terminologia usual, que todos entendemos, não faz bem algum e somente cria confusões. O problema com o qual somos confrontados aqui é a socialização dos meios de produção, e é o próprio problema advindo dessa luta mundial que hoje já perpassa um século. O problema central de nossa época. Ninguém pode se evadir dessa definição de socialismo por afirmar que o conceito socialismo inclui outras coisas além da socialização dos meios de produção. Por dizer, por exemplo, que nós estamos agindo por certas motivações especiais quando somos socialistas ou que existe um segundo enfoque, talvez um conceito puramente religioso ligado a tal. Apoiadores do socialismo sustentam que a única marca merecedora desse nome é aquela que deseja a socialização dos meios de produção por motivos nobres. Outros, que passam por oponentes do socialismo, têm para si que a nacionalização dos meios de produção desejada por motivos egoístas apenas deve ser considerada como socialismo também. Socialistas religiosos dizem que o socialismo genuíno está conectado à religião,
O socialismo ateu insistiu em abolir Deus junto com a propriedade privada. Mas, o problema de como uma sociedade pode funcionar é bem separado da questão acerca da visão sobre se é certo ou não adorar ao Deus de seus apoiadores e se eles são ou não guiados por motivos que Mr. X, do seu ponto de vista privado, consideraria nobres ou desprezíveis. Cada grupo do grande movimento socialista reivindica que seu tipo de socialismo é o único verdadeiro e considera os outros heréticos. E naturalmente tenta elevar ao máximo a diferença entre os tipos particulares e seu próprio tipo. Eu me arrisco a reivindicar que, no curso das minhas pesquisas, eu trouxe para a mesa tudo o que devia ser dito sobre essas reivindicações. Nessa ênfase nas peculiaridades de tendências socialistas particulares, a influência que essas tendências possam ter nos objetivos das democracias e ditaduras obviamente representa parte significativa da questão. Aqui também, eu não tenho nada a adicionar ao que eu já disse sobre o assunto em várias partes desse livro. Parte 1, 4, e, parte 2, 2, 3, parágrafo E, parte 4. V. Basta dizer aqui que a economia planificada que os defensores da ditadura desejam instaurar é precisamente tão socialista quanto o socialismo propagado pelos autoproclamados social-democratas. A sociedade capitalista é a concretização do que devemos chamar de democracia econômica, caso o termo, segundo, acredito eu, a terminologia de Lord Pasfield e o Sr. Webb, tivesse entrado em uso e sido aplicado exclusivamente para denominar um sistema no qual os trabalhadores, como produtores, e não os consumidores eles mesmos, decidem o que deve ser produzido e como. Esse estado de coisas seria tão pouco democrático quanto, digamos, uma constituição política sob a qual os funcionários do governo e não todo o povo decidissem como o Estado seria governado. Certamente o oposto do que costumamos chamar de democracia. Quando chamamos uma sociedade capitalista de democracia dos consumidores, queremos dizer que o poder de dispor dos meios de produção, que pertence aos empresários e capitalistas, só pode ser adquirido por meio do voto dos consumidores, realizado diariamente no mercado. Toda criança que prefere um brinquedo a outro coloca seu boletim de voto na urna, o que acaba decidindo quem será eleito capitão da indústria. É verdade que não há igualdade de voto nesta democracia. Alguns têm votos plurais. Mas, o maior poder de voto que a disposição de uma renda maior implica só pode ser adquirido e mantido pelo teste de eleição. Que o consumo dos ricos pese mais na balança do que o consumo dos pobres. Embora haja uma forte tendência de superestimar consideravelmente a quantidade consumida pelas classes abastadas em proporção ao consumo das massas, esse é um resultado eleitoral, uma vez que numa sociedade capitalista a riqueza pode ser adquirida e mantida apenas por uma resposta de acordo com as necessidades dos consumidores. Assim, a riqueza dos homens de negócios bem-sucedidos é sempre o resultado de um plebiscito dos consumidores e, uma vez adquirida, essa riqueza só pode ser retida se for empregada da maneira considerada pelos consumidores como mais benéfica para eles. O homem médio é o mais bem informado e menos corruptível nas decisões que toma como consumidor do que como eleitor em eleições políticas. Dizem que há eleitores que, diante de uma decisão entre o livre comércio e a proteção, entre o padrão ouro e a inflação, não são capazes de ter em vista tudo o que a sua decisão implica. O comprador que tiver de escolher entre diferentes tipos de cerveja ou marcas de chocolate certamente terá uma tarefa mais fácil. O movimento socialista se esforça para fazer circular com frequências novos rótulos para seu estado idealmente construído. Cada etiqueta desgastada é substituída por outra que levanta a esperança de uma solução definitiva para o problema básico insolúvel do socialismo. Até que se torna óbvio que nada mudou, exceto o nome. O mais recente slogan é capitalismo de Estado. Não é comumente percebido que isso cobre nada mais do que o que costumava ser chamado de economia planejada e socialismo de Estado, e que socialismo de Estado diverge apenas em elementos não essenciais do ideal clássico de socialismo igualitário. As críticas desse livro focam imparcialmente em todas as formas concebíveis de comunidades socialistas. Apenas o sindicalismo,
que difere fundamentalmente do socialismo, exigia um tratamento especial. Eu espero que essas observações convençam até mesmo o leitor mais apressado e superficial de que minha investigação e críticas não se aplicam somente ao socialismo marxiano. E como, entretanto, todos os movimentos socialistas foram fortemente estimulados pelo marxismo, eu devotei um espaço maior às visões marxistas do que a qualquer outra variante socialista. Eu acredito que comentei tudo o que diz respeito a esses problemas e também fiz uma crítica exaustiva dos traços característicos dos programas não marxistas. Meu livro é uma investigação científica, não uma polêmica política. Analisei os problemas básicos e ignorei, na medida do possível, todas as lutas políticas e econômicas do dia a dia e os ajustes políticos e econômicos de governos e partidos. E isso se provará ser a melhor forma de preparar os fundamentos de uma compreensão da política das últimas décadas e anos, sobretudo da política do amanhã. Somente um estudo crítico completo das ideias socialistas poderá permitir-nos o entendimento do que está acontecendo ao nosso redor. O hábito de falar e escrever sobre assuntos econômicos sem ter sondado implacavelmente até o fundo de seus problemas tirou o entusiasmo das discussões públicas sobre questões vitais para a energia humana e desviou a política para caminhos que levam diretamente à destruição de toda a civilização. A proibição da teoria econômica, que começou com a escola histórica alemã e hoje encontra expressão notável no institucionalismo americano, demoliu a autoridade do pensamento qualificado sobre essas questões. Nossos contemporâneos consideram que tudo que venha com o título de economia e sociologia é jogo acessível ao crítico desqualificado. Assume-se que o dirigente sindical e o empresário sejam qualificados apenas pela virtude típica do cargo a decidir em questões de economia política. Homens práticos dessa ordem, mesmo aqueles cujas atividades, notavelmente, frequentemente levam ao fracasso e à falência, gozam de um prestígio espúrio como economistas que deveria ser destruído a qualquer custo. Em hipótese alguma uma disposição de evitar palavras chocantes deve ser autorizada a criar com esses um acordo. É hora de esses amadores serem desmascarados. A solução de cada uma das muitas questões econômicas do dia a dia exige um processo de pensamento, do qual só são capazes aqueles que compreendem a interconexão geral dos fenômenos econômicos. Somente investigações teóricas que vão ao fundo das coisas têm algum valor prático real. As dissertações sobre questões atuais que se perdem nos detalhes são inúteis, pois estão muito absortas no particular e no acidental para terem olhos para o geral e o essencial. É costumeiramente dito que toda investigação científica no que diz respeito ao socialismo é inútil, porque ninguém, exceto o comparativamente pequeno número de pessoas que são capazes de acompanhar as linhas de pensamento científico, pode entendê-las. Para as massas, é dito que essas linhas permanecerão sempre incompreensíveis. Para as massas, os slogans do socialismo parecem verdadeiros e as pessoas desejam impetuosamente o socialismo porque, na paixão deles, eles esperam que ele traga a salvação completa e satisfaçam suas aspirações por vingança. E assim eles continuarão a trabalhar para o socialismo, ajudando assim a trazer o inevitável declínio da civilização que as nações do Ocidente levaram milhares de anos para erguer. E assim, iremos inevitavelmente rumar para o caos e a miséria, para as trevas da barbárie e da aniquilação. Não compartilho dessa visão sombria. Pode até acontecer dessa forma, mas não é necessário que assim aconteça. É verdade que a maior parte da humanidade não é capaz de seguir linhas difíceis de pensamento e que não existe escolaridade que ajudará aqueles que com muita dificuldade entendem proposições simples a entender proposições complicadas. Mas, só porque eles não podem pensar por si mesmos, as massas seguem o exemplo das pessoas que chamamos de educadas. Depois de convencer essas pessoas, o jogo está ganho. Mas não quero repetir aqui o que já disse na primeira edição desse livro ao final do último capítulo. Se bem demais o quão desesperador parece ser convencer defensores apaixonados da ideia socialista por demonstração lógica que suas visões são irracionais e absurdas. Sei muito bem que eles não querem ouvir, ver, ou, acima de tudo, pensar, e que eles não estão abertos a argumentos. Mas,
As novas gerações crescem com olhos claros e mentes abertas, e eles abordarão as coisas de um ponto de vista desinteressado e sem preconceitos. Eles irão pesar e examinar, irão pensar e agir com premeditação. E é para eles que esse livro foi escrito. Várias gerações de políticas econômicas quase liberais aumentaram enormemente a riqueza do mundo. O capitalismo elevou o padrão de vida entre as massas para padrões do que nossos ancestrais não poderiam ter imaginado. O intervencionismo e seus esforços para introduzir o socialismo têm trabalhado agora já por algumas décadas para quebrar os alicerces do sistema econômico mundial. Estamos à beira de um precipício que ameaça engolfar nossa civilização. Se a humanidade civilizada irá perecer para sempre ou se a catástrofe será evitada na 11ª hora e a única forma possível de salvação reconstituída, forma que entendida como a reconstrução de uma sociedade baseada no reconhecimento irrestrito da propriedade privada dos meios de produção. É uma questão que diz respeito à geração destinada a atuar nas próximas décadas, pois são as ideias por trás de suas ações que decidirão o futuro. Viena, janeiro, 1932. Introdução. O sucesso das ideias socialistas. Socialismo é o lema e a palavra de ordem dos nossos dias. A ideia socialista domina o espírito moderno. As massas o aprovam. Ela expressa os pensamentos e sentimentos de todos. O socialismo colocou sua marca em nosso tempo. Quando a história vier contar nossa história, ela escreverá acima desse capítulo a época do socialismo. No entanto, é verdade que o socialismo não criou uma sociedade que consiga representar seu ideal. Mas, por mais de uma geração, as políticas das nações civilizadas foram direcionadas a nada menos que uma realização gradual do socialismo. Nos últimos anos, o movimento cresceu visivelmente em matéria de vigor e tenacidade. Algumas nações buscaram alcançar o socialismo, em seu sentido mais completo, em um só golpe. Diante de nossos olhos, o bolchevismo russo já realizou algo que, qualquer que seja o seu significado, deve ser considerado, apenas pela própria magnitude de seu projeto, como uma das conquistas mais notáveis conhecidas na história mundial. Ninguém conseguiu tanto em qualquer outro lugar. Mas, com outros povos, apenas as contradições internas do próprio socialismo e o fato de que ele não pode ser completamente realizado frustraram o triunfo socialista. Eles também foram tão longe quanto podiam nas circunstâncias dadas. Oposições em princípio ao socialismo não existem. Hoje nenhum partido influente se atreveria a defender abertamente a propriedade privada nos meios de produção. A palavra capitalismo expressa, para nossa época, a soma de todo o mal. Mesmo os oponentes do socialismo são dominados por ideias socialistas. Ao procurar combater o socialismo do ponto de vista de seu interesse de classe, esses oponentes, os partidos que particularmente se autodenominam burgueses ou camponeses, admitem indiretamente a validade de todos os fundamentos do pensamento socialista. Pois, se só for possível argumentar contra o programa socialista que este põe em perigo os interesses particulares de uma parte da humanidade, então já está aí afirmado o socialismo. Se alguém reclamar que o sistema de organização econômica e social que é baseado na propriedade privada dos meios de produção não considera suficientemente os interesses da comunidade, que serve apenas a um único extrato e que limita a produtividade, e se, portanto, alguém exige dos partidários dos vários movimentos políticos sociais e de reforma social a interferência do Estado em todos os campos da vida econômica, então esse alguém aceitou fundamentalmente o princípio do programa socialista. Ou ainda, se alguém pode apenas argumentar contra o socialismo que as imperfeições da natureza humana tornam sua realização impossível, ou quem próprio sob as condições econômicas existentes proceder imediatamente à socialização, então esse alguém simplesmente está confessando que capitulou às ideias socialistas. O nacionalista também afirma o socialismo e se opõe apenas ao seu internacionalismo. Ele deseja combinar o socialismo com as ideias do imperialismo e com a luta contra as nações estrangeiras. Ele é um nacional-socialista, não um socialista internacional, mas, ele também aprova os princípios essenciais do socialismo. Os partidários do socialismo, portanto,
não estão confinados aos bolcheviques e seus amigos fora da Rússia ou aos membros dos numerosos partidos socialistas. Todos que consideram a ordem socialista da sociedade econômica eticamente superior àquela baseada na propriedade privada dos meios de produção são socialistas, mesmo que tentem, por uma razão ou outra, fazer um compromisso temporário ou permanente entre o seu ideal socialista e os interesses particulares que acreditam representar. Se definirmos o socialismo de maneira tão ampla, veremos que a grande maioria das pessoas está com o socialismo hoje. Aqueles que confessam os princípios do liberalismo e que veem a única forma possível de sociedade econômica em uma ordem baseada na propriedade privada dos meios de produção são poucos. Um fato notável ilustra o sucesso das ideias socialistas, a saber, que nós nos acostumamos a designar como socialismo apenas aquela política que visa implementar o programa socialista imediata e completamente, enquanto chamamos por outros nomes todos os movimentos voltados para o mesmo objetivo com mais moderação e reserva, e até mesmo os descrevemos como inimigos do socialismo. Isso só foi possível porque sobraram poucos oponentes reais do socialismo. Mesmo na Inglaterra, a casa do liberalismo, uma nação que se tornou rica e grande por meio de sua política liberal, as pessoas não sabem mais o que o liberalismo realmente significa. Os liberais ingleses de hoje são socialistas, alguns mais e outros menos, moderados. Na Alemanha, que nunca conheceu realmente o liberalismo e que se tornou impotente e empobrecida por meio de sua política antiliberal, as pessoas dificilmente têm uma concepção do que possa ser o liberalismo. É sobre a vitória total da ideia socialista nas últimas décadas que repousa a grande potência do bolchevismo russo. O que torna o bolchevismo forte não é a artilharia e as metralhadoras soviéticas, mas o fato de o mundo inteiro receber suas ideias com simpatia. Muitos socialistas consideram o empreendimento bolchevique prematuro e olham para o futuro para o triunfo do socialismo. Mas nenhum socialista deixa de se emocionar com as palavras com as quais a Terceira Internacional convoca os povos do mundo à guerra contra o capitalismo. Em todo o mundo, o impulso para o bolchevismo é sentido. Entre os fracos e indiferentes a simpatia mistura-se com o horror e com a admiração que o crente corajoso desperta sempre no oportunista tímido. Mas as pessoas seguras e mais consistentes saúdam sem hesitar o amanhecer de uma nova época. A análise científica do socialismo. O ponto de partida da doutrina socialista é a crítica da ordem burguesa na sociedade. Estamos cientes de que os escritores socialistas não tiveram muito sucesso nesse aspecto. Sabemos que eles interpretaram mal o funcionamento do mecanismo econômico e que não compreenderam o funcionamento das várias instituições da ordem social que se baseia na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção. Não foi difícil mostrar os erros que os teóricos socialistas cometeram ao analisar o processo econômico. Os críticos tiveram sucesso em provar que suas doutrinas econômicas eram erros grosseiros. No entanto, perguntar se a ordem capitalista da sociedade é mais ou menos defeituosa dificilmente é uma resposta decisiva à questão de se o socialismo seria capaz de fornecer um substituto melhor. Não é suficiente provar que a ordem social baseada na propriedade privada dos meios de produção tem falhas e que não criou o melhor de todos os mundos possíveis. É preciso mostrar ainda que a ordem socialista é melhor. Isso apenas alguns socialistas tentaram provar, e em sua maior parte o fizeram de maneira totalmente não científica, alguns até de maneira frívola. A ciência do socialismo é rudimentar, e aquele tipo de socialismo que se autodenomina científico não deve ser o último a ser responsabilizado por isso. O marxismo não se contentou em apresentar a chegada do socialismo como um estágio inevitável da evolução social. Se tivesse feito apenas isso, não poderia ter exercido aquela influência perniciosa no tratamento científico dos problemas da vida social que deve ser colocada sob sua responsabilidade. Se nada tivesse feito, exceto descrever a ordem socialista da sociedade como a melhor forma concebível de vida social, nunca poderia ter tido consequências tão prejudiciais. Mas, por meio de sofismas, impediu o tratamento científico dos problemas sociológicos e envenenou a atmosfera intelectual da época. Segundo a concepção marxista,
A condição social de uma pessoa determina o caminho do pensamento daquela pessoa. O fato de ser membro de uma classe social decide quais opiniões um escritor expressará. Ele não é capaz de crescer para fora de sua classe ou libertar seus pensamentos das prescrições de seus interesses de classe. Assim, a possibilidade de uma ciência geral que seja válida para todos os homens, qualquer que seja sua classe, é contestada. Foi necessário apenas mais um passo para Tietgen prosseguir com a construção de uma lógica proletária especial. Mas a verdade reside apenas na ciência proletária. As ideias da lógica proletária não são ideias partidárias, mas as consequências da lógica pura e simples. Assim, o marxismo se protege contra todas as críticas indesejáveis. O inimigo não é refutado. É o suficiente desmascará-lo como um burguês. O marxismo critica as conquistas de todos aqueles que pensam o contrário, representando-os como servos venais da burguesia. Marx e Engels nunca tentaram refutar seus oponentes com argumentos. Eles os insultaram, ridicularizaram, escarneceram, difamaram e caluniaram. E no uso desses métodos seus seguidores não são menos experientes. Sua polêmica nunca é dirigida contra o argumento do oponente, mas sempre contra sua pessoa. Poucos foram capazes de resistir a essas táticas. Poucos, de fato, foram corajosos o suficiente para opor ao socialismo aquela crítica implacável que é dever do pensador científico aplicar a todo assunto de investigação. Só assim pode ser explicado o fato de que tantos partidários e oponentes do socialismo obedeceram inquestionavelmente à proibição que o marxismo impôs a qualquer discussão mais aprofundada das condições econômicas e sociais da comunidade socialista. Se por um lado o marxismo declara que a socialização dos meios de produção é o fim para o qual a evolução econômica conduz com a mesma inevitabilidade de uma lei natural, por outro lado, representa a socialização como objetivo de seu esforço político. Desta forma, ele expõe o primeiro princípio da organização socialista. O propósito da proibição de estudar o funcionamento de uma comunidade socialista, que foi justificada por uma série de argumentos surrados, pretendia, na verdade, evitar que as fragilidades das doutrinas marxistas viessem à luz nas discussões sobre a criação de uma sociedade socialista exequível. Uma clara exposição da natureza da sociedade socialista poderia ter amortecido o entusiasmo das massas, que buscavam no socialismo a salvação de todos os males terrestres. A supressão bem-sucedida dessas investigações perigosas, que trouxeram a queda de todas as teorias socialistas anteriores, foi um dos movimentos táticos mais hábeis de Marx. Apenas porque as pessoas não estavam autorizadas a falar ou pensar sobre a natureza da comunidade socialista foi que o socialismo foi capaz de se tornar o movimento político dominante do final do século XX e início do século XX. Essas afirmações dificilmente poderiam ser mais bem ilustradas do que por uma citação dos escritos de Hermann Cohen, um dos que, nas décadas imediatamente anteriores à Guerra Mundial, exerceu uma das mais fortes influências sobre o pensamento alemão. Hoje, diz Cohen, nenhuma falta de compreensão nos impede de reconhecer o cerne da questão social e, portanto, mesmo que apenas furtivamente, a necessidade de uma política de reforma social, mas apenas o mal, ou não suficientemente bem, vai. A exigência irrazoável de que deveria ser revelada a imagem do Estado futuro para a opinião pública, através da qual são feitas tentativas de embaraçar o socialismo de partido, pode ser explicada apenas pelo fato de que tais naturezas defeituosas existem. O Estado pressupõe a lei, mas essas pessoas perguntam como seria o Estado em vez de quais são os requisitos éticos da lei. Por inverter os conceitos, confunde a ética do socialismo com a poesia das utopias. Mas a ética não é poesia e a ideia tem verdade sem imagem. Sua imagem é a realidade que só surgirá segundo seu próprio protótipo. O idealismo socialista pode hoje ser visto como uma verdade geral da consciência pública, embora como uma que ainda é, no entanto, um segredo aberto. Só um egoísmo implícito nos ideais da cobiça nua, que é o verdadeiro materialismo, nega-lhe fé. O homem que assim escreveu e pensava foi amplamente elogiado como o maior e mais ousado pensador alemão de seu tempo,
e mesmo os opositores de seus ensinamentos o respeitavam como um intelectual. Justamente por isso é necessário sublinhar que Cohen não só aceita sem crítica ou reserva as exigências dos princípios do socialismo, como reconhece a proibição das tentativas de examinar as condições da comunidade socialista, mas que representa como um ser moralmente inferior àquele que tentar embaraçar o socialismo de partido com a exigência de pôr luz por sobre os problemas do socialismo, que é a ousadia de um pensador cuja crítica, de outra forma, nada poupa, deve parar antes de um ídolo poderoso de seu tempo. É um fenômeno que pode ser observado com bastante frequência na história do pensamento. Até mesmo o grande exemplo de Cohen, Kant, é acusado disso. Mas que um filósofo deva acusar de má vontade, disposição defeituosa e cobiça nua e crua não apenas a todos aqueles de opinião diferente, mas todos os que tocam em um problema perigoso para aqueles em posição de autoridade, isto é, felizmente, algo de que a história do pensamento pode dar poucos exemplos. Qualquer pessoa que não cumprisse incondicionalmente com esta coerção era proscrita e banida. Desse modo, o socialismo conseguiu, ano a ano, ganhar cada vez mais terreno, sem que ninguém fosse levado a fazer uma investigação fundamental de como ele funcionaria. Assim, quando um dia o socialismo marxista assumiu as rédeas do poder e buscou colocar em prática seu programa completo, teve que reconhecer que não tinha uma ideia nítida do que, durante décadas, vinha tentando alcançar. Uma discussão dos problemas da comunidade socialista é, portanto, da maior importância, e não apenas para compreender o contraste entre a política liberal e a política socialista. Sem tal discussão não é possível compreender as situações que se desenvolveram desde o início do movimento de nacionalização e municipalização. Até agora a economia, com uma unilateralidade compreensível, mas lamentável, investigou exclusivamente o mecanismo de uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção. A lacuna assim criada deve ser preenchida. A questão de saber se a sociedade deve ser construída com base na propriedade privada dos meios de produção ou com base na propriedade pública dos meios de produção é política. A ciência não pode decidir isso. A ciência não pode pronunciar um julgamento sobre os valores relativos às formas de organização social. Mas, a ciência sozinha, por examinar os efeitos das instituições, pode lançar as bases para uma compreensão da sociedade. Embora o homem de ação, o político, às vezes não dê atenção aos resultados desse exame, o teórico nunca cessará de inquirir sobre todas as coisas acessíveis à inteligência humana. E, a longo prazo, o pensamento deve determinar a ação. Modos alternativos de abordagem para as análises do socialismo. Existem duas maneiras de tratar os problemas que o socialismo coloca à ciência. O filósofo cultural pode lidar com o socialismo tentando colocá-lo em ordem para com todos os outros fenômenos culturais. Ele investiga sua derivação intelectual, examina sua relação com outras formas de vida social, busca suas fontes ocultas na alma do indivíduo e tenta compreendê-lo como um fenômeno de massa. Ele examina seus efeitos na religião e na filosofia, na arte e na literatura. Ele tenta mostrar a relação que esse mantém com as ciências naturais e mentais da época. Ele a estuda como um estilo de vida, como um enunciado da psique, como uma expressão de crenças éticas e estéticas. Este é o caminho cultural histórico psicológico, sempre pisando e retrocedendo. É o caminho de 1000 livros e ensaios. Nunca devemos julgar um método científico com antecedência. Existe apenas um critério para sua capacidade de obter resultados: o sucesso. É bem possível que o método cultural histórico-psicológico também contribuirá muito para uma solução dos problemas que o socialismo colocou à ciência. O fato de seus resultados terem sido tão insatisfatórios deve ser atribuído não apenas à incompetência e preconceitos políticos daqueles que empreenderam a obra, mas, sobretudo, ao fato de que o tratamento sociológico-econômico dos problemas deve preceder o cultural histórico-psicológico. Pois, o socialismo é um programa para transformar a vida econômica e a constituição da sociedade de acordo com um ideal definido. Para compreender seus efeitos em outros campos da vida mental e cultural, é preciso primeiro ter visto claramente seu significado social e econômico. Enquanto alguém ainda estiver em dúvida sobre isso,
Não é sensato arriscar uma interpretação cultural histórico-psicológica. Não se pode falar da ética do socialismo antes de esclarecer sua relação com outros padrões morais. Uma análise relevante de suas reações na religião e na vida pública é impossível quando se tem apenas uma concepção obscura de sua realidade essencial. É impossível discutir o socialismo sem, inicialmente, examinar o mecanismo de uma ordem econômica baseada na propriedade pública dos meios de produção. Isso fica claro a cada ponto que comece com o método psicológico e histórico-cultural. Os seguidores deste método consideram o socialismo como as consequências finais da ideia democrática de igualdade, sem ter decidido o que democracia e igualdade realmente significam ou qual relação elas mantêm, e sem ter considerado se o socialismo está essencialmente ou apenas ligeiramente preocupado com a ideia de igualdade. Às vezes, referem-se ao socialismo como uma reação do psiquismo e desolação espiritual criada pelo racionalismo inseparável do capitalismo. Às vezes novamente eles afirmam que o socialismo visa a maior racionalização da vida material, uma racionalização que o capitalismo nunca poderia alcançar. Aqueles que cobrem sua exposição cultural e teórica do socialismo em um caos de misticismo e frases incompreensíveis não precisam ser discutidos aqui. As pesquisas deste livro devem ser dirigidas, acima de tudo, aos problemas sociológicos e econômicos do socialismo. Devemos tratá-los antes de discutir os problemas culturais e psicológicos. Somente nos resultados de tais pesquisas podemos basear estudos da cultura e da psicologia do socialismo. A pesquisa sociológica e econômica por si só pode fornecer uma base sólida para essas exposições, muito mais atraentes para o grande público, que apresentam uma avaliação do socialismo à luz das aspirações gerais da raça humana.